Mantenha a fé em meio às adversidades. Fale comigo assim: mantenha a fé em meio às adversidades. Fala para o seu irmão: mantenha a sua fé em meio às adversidades. Ok? Sabe por que nós precisamos de muita fé? Nós precisamos redirecionar a nossa fé. Nós precisamos revisar a nossa fé. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Então anote aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: saiba disto, disse o apóstolo, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Terríveis. Tempos o quê? Terríveis. Não são tempos ruins, são tempos terríveis, apavorante, horrorizante. Tempos terríveis. Já estamos vivendo esses dias. Já estamos vivendo esses tempos. E nós precisamos de uma fé pura, uma fé firme, uma fé fundamentada na rocha, uma fé fundamentada na pessoa certa, nos princípios bíblicos, ok? Nos preceitos eternos. Então preste atenção, evite andar, se locomover ou conversar. Os dias que estamos vivendo são os dias o quê? Difíceis. A guerra espiritual que está acontecendo, ela tem sido muito intensa mesmo. Nós não podemos fraquejar, nós não podemos dormir, nós não podemos adormecer. Nós estamos em uma guerra, e a igreja é chamada para ser luz em meio a essa guerra, em meio a essas trevas. A igreja não pode fraquejar, a igreja não pode parar, a igreja não pode retroceder, a igreja não pode duvidar. Onde tem dúvida não há fé, onde tem fé não há dúvida, onde tem fé não há incredulidade, onde há incredulidade não existe a fé. E a igreja foi chamada para ser luz em meio às trevas, e é nesse tempo que a igreja tem que se levantar, não como uma igreja fraca, mas como uma igreja forte, um exército de Deus, para invadir o território das trevas e trazer a mensagem de esperança para esse povo que está vivendo esses dias terríveis e apavorantes. Quem está me entendendo diz amém. Não é hora de fraquejar. Diga para o seu irmão: não é hora de fraquejar, mas de se levantar na força do Senhor, não na força do seu braço, não na força do seu próprio entendimento, não na força do seu achismo, não na força do seu simples conhecimento, mas se levantar na força do Senhor. Não podemos ser pegos de surpresas, pois o nosso Deus não é surpreendido. Ele conhece todas as coisas, controla todas as coisas, e a sua vontade sempre prevalecerá. Diga: o meu Deus controla todas as coisas, sabe de todas as coisas, e a sua vontade, diga aí, a sua vontade sempre prevalecerá. Não tenha dúvida disso, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Você pode apresentar as suas queixas, você pode apresentar as suas necessidades, você pode apresentar os seus problemas, mas a vontade de Deus sempre prevalecerá. Agora preste atenção, diante de tudo isso, diante desse Deus todo-poderoso, como devemos nos portar diante das adversidades? Uma boa pergunta. Diante desse Deus todo-poderoso, nós temos um Deus todo? Nós temos um Deus todo? Quero ouvir vocês, cadê o Infinity Fire? Nós temos um Deus todo-poderoso. Como devemos nos portar diante das adversidades? Primeiro, anote aí por gentileza. Primeira coisa que nós devemos entender é que Deus é soberano e conduz todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Diga comigo: Deus é soberano. Não, mas fala com vontade. Diga: Deus é soberano. Isso, aí sim, essa é a igreja que eu pastorei. Vamos lá? Deus é soberano e conduz todas as coisas segundo
a sua perfeita vontade. Às vezes essa informação, esse conhecimento, não agrada muitas vezes a gente. Porque às vezes a gente está querendo uma coisa e Deus está fazendo outra. Às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade e Deus não está fazendo e nem vai fazer. Então é importante nós entendermos que Deus é soberano e conduz todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e 14. Anote por gentileza. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: considere o que Deus fez. Considere o quê? Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Isso é bom demais. Porque você já imaginou se você tivesse conhecimento de todo o seu futuro? Você já soubesse hoje que depois de amanhã o seu filho vai morrer? Que você, quando sair daqui, de repente não, você ter certeza que vai bater o carro e você não poder evitar isso? Então Deus, para nos poupar, Deus para nos guardar o nosso coração, Deus para que, com desejo que nós vivamos um dia, cada dia, um dia maravilhoso, que aproveitemos o máximo todos os dias que Ele tem nos concedido. A Bíblia diz que Deus, Ele faz isso para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então nós devemos considerar os dias bons, devemos aproveitar ao máximo. E tem gente que muitas vezes pega os dias bons para reclamar. Enquanto tem saúde, enquanto tem igreja, enquanto tem pastor, enquanto tem célula, enquanto tem irmãos, enquanto tem amigos, não aproveita nada. Só acha motivos para criticar, só acha motivos para reclamar. Deus está nos dando a oportunidade para nós celebrarmos, para nós vivermos o melhor dele nessa terra. Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado emprego, Ele tem nos dado salário, Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia, mas a gente fica só muitas vezes olhando para aquilo que ainda não tem, e reclamando, e murmurando, e não aproveita o que Deus já te proporcionou. Mas deixa eu te falar, a Bíblia está nos ensinando nesta noite: aproveita bem os dias bons, e não desconsidere. Você deve considerar os dias ruins, porque Deus fez tanto um quanto o outro. Deus faz e permite o que Ele quer para suprir o seu propósito na vida de alguém. Foi assim com Abraão. Deus disse para Abraão, Deus tinha um propósito para a vida de Abraão, e Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus tirou Abraão do conforto da família. Era uma família próspera, era uma família bem sucedida. Ele estava na sua zona de conforto, mas Deus tinha um propósito: começar uma nação através de Abraão. E Deus diz a Abraão: para cumprir o meu propósito na sua vida, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Às vezes a sair da zona de conforto, muitas vezes, é enfrentar uma enfermidade, um desemprego. Às vezes é uma situação adversa que nós não esperávamos, que nós não queríamos, mas Deus em tudo Ele tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Foi assim com José, o filho querido, o único de tantos irmãos, o único que tinha uma roupa diferenciada, uma túnica diferenciada, um tecido de melhor qualidade, o queridinho do papai. Deus diz: eu vou ter que, para cumprir o meu propósito na tua vida, José, eu vou ter que tirar você desse ambiente confortável. E se tem uma coisa que nós seres humanos desejamos sempre, é o conforto, é ou não é?
Deus disse para José: eu vou ter que tirar. Seus irmãos vão ter que vender você como escravo, para você cumprir o propósito que eu tenho para você. Para você cumprir o meu propósito, você vai ter que parar numa prisão, você vai ter que ser esquecido nessa prisão. Mas quando você achar que ninguém é por você, que te abandonaram, que te esqueceram, eu nunca esqueci, e eu vou te tirar dessa prisão e colocar numa posição de destaque, numa posição que você vai alimentar a sua casa, as nações, o mundo da época. Você será uma pessoa muito importante, mas para chegar nesse trono, teve que passar por uma zona de desconforto. E às vezes Deus faz o mesmo com a gente, mas muitas vezes nós fraquejamos, nós desistimos, nós murmuramos. Precisamos, irmãos e irmãs, entender que Deus, Ele é soberano. Deus é o quê? Soberano. Ele traz a bênção, mas também permite a adversidade. Ele traz a bênção, mas também permite a adversidade. As dificuldades que você está enfrentando não acontecem porque Deus é fraco ou deixou de te amar, mas porque Ele é soberano e sabe exatamente o que está fazendo. Nada foge do controle de Deus. Com Deus, no final, dará tudo certo. Fala para o seu irmão: com Deus, no final, dará tudo certo. Você não pode sair do barco de Deus. Você não pode deixar Deus falando sozinho. Você não pode desistir, porque com Deus no final tudo dará. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as... Sabemos que Deus age em todas as... Deus não age só nas coisas boas. Deus age nas coisas ruins. Deus pega aquilo que era para destruir você e Ele transforma, e aquela coisa se torna bênção na sua vida. Sabe por que José conseguiu chegar no Egito? Porque foi vendido como escravo. Porque foi vendido como escravo. Se ele não fosse vendido como escravo, talvez nunca teria sido o segundo homem daquele país. E talvez ele nunca teria interpretado o sonho de Faraó. Deus age em todas as coisas para o bem, nunca é para te destruir, nunca é para te envergonhar, nunca é para te humilhar. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez o que você está vivendo hoje está doendo. Você talvez está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, parece que eu não vou conseguir sair dessa. Mas deixa eu te falar, parece que é ruim, não é? Satanás está soprando, as pessoas estão falando, mas Deus vai pegar tudo isso aí e Ele vai transformar para o seu bem. Sabe por quê? Você é amado de Deus e Deus tem um propósito na sua vida. Nunca esqueça disso, querido. Quem tem essa convicção não para. Quem tem essa convicção não desiste. Quem tem essa convicção não tira a mão do arado. Não tenha mais essa opção de tirar a mão do arado. Vou tirar a mão do arado porque está difícil. Vou parar de fazer porque não estou conseguindo. Não, em Cristo Jesus você consegue, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós precisamos fazer: precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Diga para o seu irmão: confie em Deus em todos os momentos. Muitas vezes nós confiamos só em Deus nas horas boas, quando a conta está positiva, quando as pessoas ligam só para parabenizar e elogiar. Mas quando o celular começa a chegar mensagem de cobrança, quando o desemprego bate na porta, quando vem o diagnóstico terrível do médico, quando recebemos a notícia de uma enfermidade incurável, deixa eu te falar, mesmo nesses momentos, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Confie em Deus em todos os momentos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu, confie no Senhor de todo o seu, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor, confie em Deus, não confie em si mesmo. Confie no Senhor, ore, entregue a Ele o comando de sua vida. Ou você confia em Deus, ou você confia no mundo, ou você confia na força do seu braço. Antes de qualquer decisão, meus irmãos e irmãs, consulte a Deus. Antes de qualquer decisão, consulte a quem? A Deus. Às vezes nós corremos logo para consultar um discipulador, um amigo, alguém que a gente julga que já deu certo, alguém que a gente julga que está fazendo a coisa certa. Mas antes de qualquer pessoa, consulte a Deus. Às vezes Deus vai usar pessoas para confirmar o que você está querendo, o que você está desejando. Mas busque em primeiro lugar a Deus. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará o quê? A erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Se você é uma pessoa íntegra diante de Deus, se você é uma pessoa que nasceu de novo, que entregou a sua vida, que você consulta a Deus, você pode até errar, mas Deus vai te levantar. Você pode até, a Bíblia diz até 7 vezes, mas Deus vai te levantar. Agora a pessoa que não tem Deus, ela cai e não tem ninguém para levantar. Confia em Deus. O salmista disse assim, no Salmos de número 139, versículo 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha o que ele pede, ele diz, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Ô irmão, conta para Deus. Não conta nas redes sociais não, conta para Deus. Tem gente que vai fazer uma comida, conta para as redes sociais. Fica doente, conta para as redes sociais. Está triste, coloca nas redes sociais. Está alegre, coloca nas redes sociais. Está difícil, coloca nas redes sociais. Está uma morada, não, conta para Deus. Tem uma música antiga, um corinho que nós cantávamos assim: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele te confia no Senhor. É isso aí. Conta para Jesus. A gente parou de contar para Jesus. Nós estamos orando pouco. O momento da oração é o momento de contar para Ele. Aleluia. Está doendo? Fala para Ele. Não está entendendo? Fala com Ele. Está na dúvida? Ele tira a dúvida. Rasga o seu coração. O salmista diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É lógico que Deus sabe de todas as coisas. Já ministramos isso aqui, lemos isso aqui. Mas Deus conhece porque Ele é onipresente, é onipotente, ou Ele conhece porque você fala com Ele? Ele conhece porque você rasga o coração, porque você entrega o coração para Ele. Me fale. Conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Será que Deus pode te provar? Um outro corinho antigo que nós cantávamos era assim: eu sou barro e tu oleiro. Como que era? Começava a música: quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Será que Deus pode quebrar mesmo? Será que Deus pode quebrar? Pergunta para o seu irmão: será que Deus pode quebrar? Às vezes Deus, para quebrar alguém, Ele não coloca, mas Ele permite um câncer. Às vezes Deus, para quebrar alguém, Ele permite perder um emprego. Às vezes Deus, para quebrar alguém, Ele permite quebrar um vaso. Muitas vezes Ele permite, Ele não coloca, mas Ele permite uma enfermidade. Ele permite um desentendimento com alguém. Alguém que você nunca imaginou que teria aquele desentendimento. Às vezes Deus permite,
para você voltar a colocar Ele em primeiro lugar na sua vida e não aquela pessoa. Para você voltar primeiro, colocar Ele, a justiça, o reino dEle em primeiro lugar e não a condição financeira, não o seu conhecimento. O salmista diz: prova-me. Será que Deus pode provar mesmo? Será que Deus pode permitir alguém falar mal de você? Será que Deus pode permitir alguém te apedrejar? Será que Deus pode permitir alguém que você contou um segredo, que você conhece, confia tanto, e Deus permitir essa pessoa jogar no ventilador o teu segredo? Você vai jogar o da pessoa também? Você vai pagar o mal com o mal? Será que Deus pode provar você? E ele disse: vê se em minha conduta há algo que te ofende. Olha a preocupação do salmista. E dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, o que vai valer no final é a salvação da nossa alma, é a nossa eternidade. E nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, dispostos a enfrentarmos o que for necessário para não perder a nossa salvação. Eu já disse para Deus: eu posso perder pessoas que eu julgo amigas, eu posso perder qualquer coisa, eu só não quero perder a minha salvação. Eu não estou nem aí com a minha reputação. Se para manter a minha salvação alguém vai tentar arranhar a minha reputação, fique à vontade. Mas a minha salvação eu não abro mão por nada nessa vida. Não abro mão por nada nessa vida. Terceiro, receba de Deus a força espiritual necessária para superar os desafios. Os dias são maus, são terríveis, diz a Bíblia, são terríveis, mas receba de Deus a força espiritual necessária para superar os desafios. Salmos 33, 20 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Quem é a sua proteção? Salmos 27, 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Outra vez. Bem forte agora, 1, 2, 3. Espera no Senhor, irmão. Você está se apavorando por quê? Espera no Senhor. Você está amedrontado com essa notícia por quê? Coragem, espere no Senhor. Pastor, mas eu sou fraco. Não, a Bíblia está dizendo: seja forte, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não encontre força em si mesmo, encontre força no Senhor. Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam renovam as suas, voam bem alto como águias, correm e não ficam quê? Exausto, andam e não se cansam. Quem espera no Senhor, quem espera no Senhor, aprenda. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: aprenda a esperar no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá amanhecer. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Espera no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Descansa. Você não pode ser preguiçoso. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados. Esperar no Senhor não é dormir até meio-dia. Esperar no Senhor é continuar firme na presença dEle, fazendo o que você sempre fez, crendo que Ele está cuidando de você. Aleluia. Marquinhos Gomes: Deus cuida de mim nas asas de... Hã? Sabe dessa? Kleber Lucas? Canta aí então. É dó maior. Sol maior, só isso.
É só, não é dó. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Ele cuida. Deus cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Quem cuida de você? Deus. Deus cuida de mim. Toda a igreja, vamos lá? Deus cuida. Deus cuida de mim, Isso. na sombra das tuas asas. Quem cuida? Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa Aleluia. e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus. Deus cuida de Ei, mim. não deixa o inimigo entrar na sua mente não. Deus cuida de você. Não deixa nada te apavorar não. Deus cuida de você. Aleluia. Quarto, em tempos difíceis, em tempos terríveis, mantenha-se fiel aos caminhos de Deus. Manter-se fiel aos caminhos de Deus. Salmos 25, versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aleluia. A minha esperança está em Deus o tempo todo. Aconteça, a sua esperança está em quem? Em Deus o tempo todo. Os caminhos do Senhor são retos, são planos, os caminhos do Senhor são seguros, não duvide disso. Provérbios 14, 12 diz assim, olha aqui: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz o quê? A morte. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu lembro uma vez que eu recebi a notícia que estava desempregado, a empresa estava me demitindo, uma empresa que eu fui tanto desejado por ela, pelo dono, e assim eu acho que minha menina tinha nascido, acho que um mês depois, ou 2 meses depois, é um mês eu acho, ele me demitiu. Aí ele me demitiu, ele tinha um produto naquela editora que vendia muito, e não tinha mais espaço físico para a empresa crescer, e na hora eu tive um site legal. Foi Deus que falou comigo, eu disse para ele, ele gostava de mim, é que a empresa não conseguia me manter mesmo. E eu disse para ele, ó, seu fulano, um americano até, o senhor tem um produto que vende muito, o senhor precisa de mais pessoas na área comercial, mas o senhor não tem mais espaço físico para contratar para a área comercial. E se eu montar uma estrutura externa e vender o seu produto também? Que tal? Ele disse, ótimo, ótimo. E saímos dali fechado. E realmente o produto vendia, e eu vendi muito daquele produto. Só que no meio do caminho, eu lembro como hoje, eu lembro até o lugar que eu parei o carro. Eu estava indo para casa, eu tinha ficado pouco tempo naquela empresa, eu já tinha rescisão da empresa anterior, eu já tinha uma graninha no banco, eu tinha um carrinho bom, novinho, quitado, e ainda ia receber aquela rescisão, e já ia sair vendendo. No meio do caminho, um amigo, carne e unha, me ligou. Sabe aqueles amigos desde a adolescência? Carne e unha. Que a gente sempre sonhou montar um negócio juntos. Homem de Deus até hoje, e amigo até hoje. Ele me ligou e ele disse, e aí cara, a gente se falava várias vezes ao dia. Era amigo carne e unha, de jovem, bem jovens. E aí eu contei para ele, ele disse, poxa, vamos aproveitar e montar o nosso negócio. Aí eu parei o carro. Eu disse, olha, eu já estou saindo com o negócio. Eu expliquei para ele, ele falou, pronto. Você é do comercial, eu sou do administrativo. Perfeito. Irmãos,
a pior coisa que eu fiz na minha vida. O problema não foi meu amigo. O problema não foi a empresa. O problema é que eu não consultei a Deus. Eu fui só na amizade. E eu disse, fechado. Realmente vendemos muito produto. E foi ampliando a coisa, ampliando a coisa. Depois ele não aguentou o tranco. A coisa sobrou só para mim. A menina tinha aí já uns 8 meses de idade, alguma coisa assim. E você sabe que foi um sofrimento terrível. Graças a Deus, eu louvo a Deus, que a minha esposa foi tão sábia, tão sábia, tão sábia, que uma das últimas reuniões com esse amigo era para eu ter perdido, era para nós termos perdido o único apartamento que a gente tinha na época. E na hora que eu ia dar a resposta, ela disse, não, Nina, não assino mais nem que a vacatuça. Aí quando ela entrou, eu fiquei quieto, falei, já errei uma vez, não vou errar duas. Ela falou, não, Deus. Aí ela entrou, aí ela foi de Deus. Ela disse, não, se nós somos de Deus, Deus vai nos tirar dessa. Em outras palavras, ela falou isso. Deus vai dar condição. E ele contra-argumentou, e ela disse, não, eu creio no Deus. Irmãos, 6 meses depois, Deus já tinha nos tirado daquela situação. Milagrosamente. Milagrosamente. Deus colocou uma pessoa no meu caminho. Tem até um irmão aqui que prestou serviço para essa pessoa em um condomínio chique aqui da região. Uma pessoa, uma ligação, virou o jogo da minha vida. Então, queridos, o segredo mantenha-se firme no Senhor. Os teus caminhos pode parecer bom, pode parecer certo, mas às vezes, se não consultarmos a Deus, pode nos conduzir à morte. E muitas vezes é a morte literalmente. Mas os caminhos do Senhor não. O Senhor nunca falha. Quinto e último. Em tempos difíceis, creia na salvação que Deus preparou para você. Mais uma vez eu repito. Tenha essa convicção. Você pode perder tudo. Só não pode perder a sua fé. O apóstolo Paulo terminou a sua vida na prisão, mas ele termina dizendo, terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Em outras palavras, não perdi a minha salvação. A minha alma está salva. Cumpri o propósito do meu Deus. Creia na salvação que Deus preparou para você. Salmos 62, versículo 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem o quê? A minha salvação. Somente Ele é o quê? A rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais o quê? Jamais serei o quê? Abalado. Deus é a minha alma descansa somente em Deus. Não descanse em pessoas, não descanse em circunstâncias, não descanse em condição financeira, não descanse no seu próprio conhecimento. Eu lembro que nesse meio período, eu bati em diversas portas, arrumando emprego, para arrumar emprego. Eu era naquele setor, naquele ramo, eu era bem conhecido. E todas as portas que eu batia estavam sempre fechadas. Alguns até diziam, se você tivesse vindo ontem, se você tivesse falado comigo a semana passada. Aí eu lembro um dia que eu passei na casa da minha mãe, era um dia à tarde, sabe, meio desanimado. E ela disse, ei filho, conseguiu alguma coisa? Eu disse, mãe, ainda não. A senhorinha analfabeta, cabelinho branco. Sabe o que ela disse? Ela disse, sabe o que está acontecendo, filho? Falei, o que, mãe? Você está confiando nos seus conhecimentos, na sua rede de relacionamentos. Em outras palavras, ela falou isso. Precisamos confiar em Deus. Vamos fazer o seguinte? Eu oro 2 ou 3 horas da madrugada aqui em casa,
e você ora na sua casa. Vamos ver o que acontece. Ela falou assim, minha mãe. Falei, tá bom, mãe. Aí meus olhos encheram de lágrimas. Tá bom. Naquela noite, naquela madrugada, ela orou na casa dela, eu orei na minha. Na segunda madrugada, ela orou e eu orei na minha. E foi assim, uma semana, eu recebi uma ligação que mudou tudo. A minha alma tem que descansar, a sua alma tem que descansar em Deus. Dele vem a nossa salvação. Somente Ele é a nossa rocha. Somente Ele que nos salva. Ele é a nossa torre segura. E nele nós jamais seremos o quê? Abalados. Há momentos em que não temos a quem recorrer. Há momentos que nós não temos em quem descansar ou esperar. No momento de uma enfermidade incurável, um diagnóstico terrível, não há esposa, não há filhos, não há amigos que possam nos salvar. Só tem um, o Senhor, a nossa rocha. Podemos descansar em Deus porque Ele é bom. A Bíblia diz que ainda que o homem se torne infiel, Deus permanece fiel. A Bíblia diz que Ele é a nossa rocha. Um dia, Deus mandou Moisés tocar 2 vezes. Deus mandou Moisés tocar na rocha uma vez. Ele tinha que ferir a rocha para sair água. Na segunda vez, Deus mandou ele falar com a rocha. Só que ele, com medo do povo, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha outra vez. Ele pecou. Sabe por quê? Jesus é a nossa rocha. Ele é a rocha que, para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar das trevas, precisava ser ferido, precisava passar pela cruz. Mas depois da rocha ferida, não precisa mais tocar nela. Agora é só falar. E a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Agora é só orar. Tem gente agora buscando um monte de sacrifício. Agora é só falar. Dobra o teu joelho e fala para Deus onde está a sua dor. Conta para Ele das suas dúvidas, das suas incredulidades, das suas necessidades. Ele é a nossa rocha. Não estou falando da salvação que nos livra do inferno, mas da salvação que coloca a nossa vida nas mãos de alguém. Não coloque a sua vida, a sua salvação nas mãos de ninguém. Não coloque a sua salvação nas mãos de ninguém. A sua salvação tem que estar nas mãos de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Se coloque de pé toda a igreja. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, mas para não perecer, tem que crer nele. Deus não quer que ninguém pereça, e a prova que Ele quer que ninguém pereça, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Ele é a nossa salvação. Feche os seus olhos. Só Jesus é a nossa salvação. A palavra salvação no original hebraico é Yeshua, o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus. Ou seja, a minha salvação é o meu Yeshua, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa salvação. Eu não sei como você, meu irmão, minha irmã, entrou aqui nesta noite. De verdade, eu não sei como está a sua alma, mas Deus manda te dizer: descansa no Senhor. Entrega esse casamento nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Entrega a sua saúde nas mãos do Senhor. Você tem falado tanto com seu filho, né? Toda a igreja orando. Você tem reclamado, você tem gritado. Você já deu um checkmate e nada resolveu.
Você já disse que ia colocar para fora de casa, porque você não aceita essa situação. Mas você está lutando na força do seu braço. Deus manda te dizer: confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Ele não falha, Ele não é pego de surpresa. Talvez você já foi pego tanto de surpresa nessa situação. Você não sabia e de repente aconteceu, te falaram, você descobriu. Mas em nenhum momento Deus foi surpreendido. Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Só faltou você consultar o Senhor. Só faltou você confiar no Senhor. Os dias são terríveis, são dias difíceis. Estamos em guerra, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Entrega a sua profissão, entrega a sua empresa nas mãos do Senhor. Entrega a sua mente nas mãos do Senhor, descansa nele. Você não precisa desse remédio de tarja preta. Você não precisa desse calmante. Você não precisa passar noites em claros. Você não precisa viver essa crise de ansiedade. Descansa no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.